Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Trazamos um pouquinho aqui, que a nossa internet estava oscilando um pouco. Por gentileza, poderiam confirmar para a gente aí no chat se os pontos saíram do total, se estão nos ouvindo, para a gente poder iniciar o nosso encontro de hoje, né? Um pós-feriado, mas estamos firmes aqui, né? Som aí tá tranquilo, pessoal? Tá saindo legal aí para vocês? Que nós vamos colocar para gravar. Beleza, Cristina, obrigado. Nós vamos colocar para gravar, então, pessoal, e vamos iniciar as nossas atividades de hoje, né? A nossa terceira aula dessa disciplina Conselhos Municipais e Gestão de Políticas Públicas. Essa que é a nossa a nossa segunda disciplina, né? Terceira aula da segunda disciplina em si. Tá? E aí, pessoal, hoje, né, nós encerramos essa segunda disciplina e eu encaminharei para vocês amanhã, a partir de amanhã, em máximo até depois de amanhã, na sexta-feira, vocês vão estar recebendo a nossa atividade avaliativa para essas duas disciplinas que a gente está encerrando. Tá? Então, vocês vão receber aí uma atividadezinha avaliativa, que vai ser no formato de um texto dissertativo, para que a gente possa compreender aí as visões de vocês, aquilo que ficou claro para vocês ao longo desse nosso início de processo formativo aqui do curso, ok? Então, pessoal, para a gente poder iniciar, o nosso tema de hoje é conferências de políticas públicas, tá? O Alexandre já enviou para vocês aí no início, né, aqui da nossa sala, aí no chat, mas ele vai estar enviando novamente. São dois links, tá, que nós vamos estar trabalhando. Eles são o nosso referencial teórico aí para hoje, né? Que são dois textos do professor Leonardo Avintz. O Leonardo Avintz, ele é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? O primeiro texto é um texto só dele, publicado pelo IPEA, e o segundo texto é um texto dele em colaboração com outro professor, tá? Onde eles vão debater aí a questão das conferências nacionais, das conferências estaduais, das conferências municipais de um modo geral. Por que eu trouxe esse tema para a gente refletir aqui dentro dessa ideia de políticas públicas e conselhos municipais, né? Os nossos famosos conselhos de políticas públicas? Justamente porque a realização de conferências municipais, de conferências estaduais e de conferências nacionais são algumas das atribuições desses órgãos. Tá? Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso hoje, porque nós estamos iniciando um período interessante, né? Uma época do ano interessante aí para educação, que é justamente um período onde se começa a iniciação das organizações das conferências de educação. Tá? Então, nós vamos começar aí em breve. Vocês vão ver que começaram as movimentações aí Brasil afora sobre a Conferência Nacional de Educação, a CONAE. Tá? E com esse calorão ainda parecem uns mosquitinhos, né? Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui tem hora que está complicado. O som continua legal aí, pessoal? Que a internet deu uma osciladinha aqui. Está tudo tranquilo aí? Podemos continuar? Beleza. Então, vamos lá, pessoal, para a gente poder dar sequência, né? O que nós temos aí sobre essa temática das conferências? Como eu estava dizendo anteriormente, agora, nesse mês de setembro, será lançado nos próximos dias aí pela Undime. O que é Undime? A Undime é a União dos Dirigentes Municipais de Educação e também será lançado em parceria com a UNCM. O calendário, né? A UNCM é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, que elas devem divulgar nos próximos dias o calendário base da Conferência Nacional de Educação 2022. Né? Então, olha como é que nós estamos, né? Numa ideia de proposição da Conferência Nacional de Educação de 2022. Para mim, isso daí é bem interessante, porque eu comecei a participar de Conferência Nacional de Educação em 2010,
Então já estamos indo para 12 anos de conferência e tenho certeza que mais algumas colegas, alguns companheiros aí já participaram dessas conferências também. Tá? Então nós vamos discutir um pouquinho aqui sobre esses aspectos. E quando a gente fala em conferência, a gente tem, né, de um certo modo, um destaque maior para a CONAI. A CONAI ela é justamente a Conferência Nacional de Educação, tá? Que ela é organizada pelo FNE. O que é o FNE? É o Fórum Nacional de Educação. Tá? O Fórum Nacional de Educação ele é um órgão que foi instituído pelo PNE, pelo Plano Nacional de Educação, onde é estabelecido na lei que criou o nosso PNE a necessidade da existência desse fórum, tá? Para que ele monitore as ações que estão sendo realizadas em relação ao plano. Tá? Então, o PNE, o nosso PNE atual, ele é o PNE 2014-2024. Ou seja, ele é um plano que nós chamamos ele de Plano Nacional de Educação decenal. Por que decenal? Justamente por ele ter esse período de vigência de 10 anos. Tá? Então, nós vamos ter aí no nosso PNE 20 metas, com diversas estratégias, onde fica a critério dos entes federados, Poder Público Municipal, Estadual e a União, né, fazerem a concepção daquelas políticas públicas que o PNE assim determinou e executarem essas políticas públicas. Numa das nossas aulas, dos nossos encontros anteriores, nós comentamos aqui sobre a existência dos fóruns municipais de educação, né, que foi até surpresa para alguns colegas a questão dos fóruns municipais de educação. E naquela ocasião, eu pedi para vocês fazerem, né, um breve levantamento da realidade dos municípios de vocês. Onde havia Fórum Municipal de Educação, se vocês tinham algum conhecimento sobre isso. Tá? Então, eu vou abrir para vocês aí por alguns minutos para a gente poder ver como que foi esse levantamento de dados. Vocês conseguiram levantar essas informações, pessoal? Conseguiram verificar se nos municípios de vocês tem realmente Fórum Municipal de Educação? Se esse fórum está funcionando, se não está? Quem são as pessoas ali envolvidas com essa possibilidade de gestão democrática, né? Alguém tem alguma informação para nós a esse respeito, pessoal? Conseguiram identificar aí? A Cristina, ela está dando a devolutiva para nós ali que em Monte Santo não temos o Fórum Municipal de Educação. Essa informação, Cristina, você obteve na Secretaria de Educação, junto aos conselhos. Conta um pouquinho disso para a gente. E se tiver mais algum colega também com isso, pode passar para nós, por gentileza. Se quiserem abrir o microfone, fique à vontade. Cristina, estou dizendo que foi na Secretaria, né, Cristina? Mais alguém, pessoal, quer falar para a gente um pouquinho sobre essa situação? Só Monte Santo que verificou, os colegas aí de Barbacena, Anderson lá de Bauru, as demais companheiras aí, que eu não vou nomear todas as cidades, que senão eu acabo esquecendo. O que vocês conseguiram visualizar sobre isso, pessoal? Ok, conforme vocês forem lembrando no decorrer da aula, só levantar a mãozinha aí que a gente vai abrindo para vocês comentarem. Tá? Então, por que a conferência ela é organizada pelo fórum? Tá? Ela é organizada pelo fórum no sentido que, tá, o Ministério da Educação, como órgão executivo, fica meio complicado o Ministério executar a CONAI, ele criar a CONAI, porque daria um certo conflito de interesse. Tá? E daqui a pouco nós vamos entender o porquê que daria esse certo conflito de interesse. Seria no sentido que o próprio Ministério organizando algo que, de uma certa maneira, vai confrontá-lo. Porque as conferências, queiramos nós ou não, gostemos nós ou não, mas elas têm um caráter de ser uma arena, né, da discussão pública, uma arena, tá, do processo democrático, tá, onde nós iremos ter a participação dos diversos atores sociais. E quando eu digo arena,
é porque é o termo que assim é utilizado pelos pesquisadores da área de gestão democrática, da área de gestão participativa, dentre eles o nosso autor aqui do dia de hoje, o Asminter. Tá? Então, a arena nesse sentido de ser o quê? De ser um local, tá? Onde terão a possibilidade de contato esses indivíduos que estão ali para debater ideias. Não a arena naquele sentido grotesco que nós vimos ontem, tanto de um lado quanto do outro, né? De manifestações que, é claro, que são democráticas, mas muitas delas sem embasamento teórico. Tá? E é isso que vai ser a diferença das conferências de políticas públicas. Porque quando nós falamos de uma conferência de políticas públicas, nós estamos falando de uma arena, então, de um espaço, de um local, onde nós teremos diversos atores sociais, da situação do governo, contrários ao governo, outros que estarão no meio termo, né, nem totalmente a favor, nem totalmente contra, mas, sobretudo, que precisam de ter um embasamento teórico daquilo que estão falando. Então, nós podemos afirmar de uma maneira quase que absoluta que as conferências de políticas públicas são um espaço adequado para que os indivíduos façam, né, uma avaliação de como que está andando, de como que está acontecendo, de como está a fluição de um determinado governo, e fazendo essa avaliação, possam esses indivíduos, esses atores sociais, apresentar demandas, apresentar propostas em relação a algo que eles gostariam que fosse realizado ou em relação a algo que eles não gostariam que fosse realizado. Tá? Então, a ideia de conferência de políticas públicas, independente da área que nós estivermos nos referindo, é justamente com esse propósito de ser um espaço múltiplo, tá? Um espaço aberto ao diálogo e múltiplo no sentido da sua diversidade de participação social. Ok? Então, para a gente poder entrar na parte teórica, vamos à pergunta clássica, né? Quem de vocês aqui, né? Quais das colegas, dos colegas também, que já participaram dessas conferências de políticas públicas e de qual conferência que vocês participaram, tá? Foi da educação, foi da saúde, do meio ambiente, do que foi? Tá? Se puderem colocar aí para nós, seria bem interessante vocês mencionarem aí, até para a gente ter um breve levantamento. Nós estamos no momento aí com cerca de 30 colegas, né, conectados ao vivo aqui com a gente, só para a gente ter uma ideia de quais são essas experiências. Então, a Ale está colocando aí que foi na CONAI de 2014, ou seja, conferência na área da educação. Quem mais, pessoal? E independente do nível, tá? Municipal, estadual, nacional, podem ficar à vontade aí para falar dessas experiências de vocês. Quem mais já participou de conferência aí e qual mais? Só a Ale, pessoal? Mais ninguém participou de conferência? A Marta também está dizendo que já participou. De qual que você participou, Marta? Educação ou alguma outra área? Cristina também está colocando que já participou da CONAI, mas não se lembra o ano. A Sandra também já participou da CONAI. Boa noite. Eu participei da mesma que a Alessandra participou. Foi na mesma época. Ok, Marta. Qual que é a sua cidade mesmo, Marta? Barbacena. Barbacena. E a Cristina está dizendo aqui também que há poucos dias teve lá em Monte Santo a Conferência Municipal de Saúde, também muito bacana. Tá? Quem mais, pessoal? Estamos com bastante gente aí. Tem mais gente que já participou e talvez não lembra. Né? Vamos fazer uma recapitulação aí, vamos lembrar um pouquinho. A Ana Cláudia também está dizendo que participou da CONAI de 2014. A Cássia já participou do meio ambiente, saúde mental, muito bacana. Então, por que disso, pessoal? Só para a gente poder entender, tá? Ter aí, resgatar um pouquinho na mente de quem já participou e para quem não participou, dimensionar um pouquinho, refletir um pouco sobre isso, né?
o que pode acontecer numa conferência, como que ela está organizada, como ela está estruturada, qual a finalidade, quais os objetivos, para a gente poder ter um retrospecto, digamos assim, e então começar uma reflexão mais teórica. Valéria também está dizendo que já participou da CONAI. Então, o que nós temos, pessoal? As mais famosas aí são, conforme a gente comentou, a Conferência Nacional de Educação e a Conferência Nacional de Saúde. Consequentemente, né, na verdade, consequentemente não, coincidentemente, são as conferências temáticas das áreas que são as áreas tidas como as áreas ricas de uma gestão pública. Né? Por que áreas ricas? Educação, porque nós temos aquela obrigatoriedade de investimentos mínimos de 25% em educação, e a saúde, porque nós temos aquela obrigatoriedade de investimentos de no mínimo aí 18% de tudo aquilo que é arrecadado. E na saúde nós sabemos muito bem que essa arrecadação, né, os gastos que são feitos na área da saúde, são na maioria dos municípios. Ontem eu até encontrei um artigo sobre isso numa revista que eu pesquisava para o meu pós-doutorado, mas nem abri, porque já estou cheio de coisa para ler, mas quando eu tiver um tempinho eu pretendo lê-lo. Que esse artigo reflete, né, traz algumas reflexões justamente do porquê que os municípios gastam muito mais com saúde do que deveriam gastar. Né? A Constituição manda gastar 18%, mas nós sabemos aí, né, e fica isso como uma lição de casa para vocês fazerem aí, que eu vou colocar alguma coisa nesse sentido nessa avaliação que eu vou enviar para vocês. Temos municípios aí Brasil afora, gente, que estão gastando hoje com saúde cerca de 35% a 40%. Não se assustem, é isso mesmo. 35% a 40% do que é arrecadado no município. Tá? Então, o que eu fico muito preocupado é esse município, né, esses municípios, eles estão investindo em saúde ou eles estão sustentando a máquina da doença? Né? Porque nós temos a saúde pública de um lado e a doença pública de um outro lado. Tá? Porque é muito dinheiro. Se a gente parar para pensar a arrecadação de Barbacena, a arrecadação de Paraíso, a arrecadação do Monte Santo de Minas, dos municípios que têm aí mais de 20 mil habitantes, que são municípios que têm um orçamento considerável, o porquê que se gasta tanto com saúde? Ou nós temos um problema estritamente administrativo, tá? Um problema organizacional, um problema estrutural, ou de fato aquela população está bem doente. Né? Eu acho que a população bem doente não é bem por aí. Né? Nós temos uma questão muito séria nessa situação. Poderia, Cássia, até ser algo muito bom se o retorno viesse à altura. Né? Porque é claro que o Constituinte, quando ele colocou lá em 1988, 18% dos gastos com saúde, ele previa que a coisa fosse acontecer numa esfera talvez melhor. Mas a gente sabe que as mudanças nessa área de 1988 para cá foram muito poucas. E a gente acaba tendo mais um problema administrativo do que uma situação de prevenção. Eu gastar muito com saúde não significa que está sendo prevenção. E essa foi a lógica, né? A gente pode citar nome porque isso é público, que o senador José Serra, pelo Estado de São Paulo, ex-ministro da Saúde, criou lá na década de 90 os programas de saúde da família. Os programas de saúde da família era justamente com a lógica da prevenção, né? O Ministério da Saúde ele enviava recursos para subsidiar o custeio dessas unidades de saúde da família, mas isso foi por um determinado período de tempo. Depois, o Ministério da Saúde deixou de mandar verbas no volume que ele mandava para as USFs, né, que hoje, na maioria dos municípios, são unidades de saúde da família, alguns ainda chamam de estratégia de saúde da família, ou do próprio PSF, e com isso elevou-se o gasto do município. Tá? Mas a qualidade da prevenção não veio na mesma altura. Tá? Você não tem as USFs, eu estou falando isso numa visão ampla de Brasil, sem a gente mencionar nenhum lugar, até porque saúde não é minha praia
de uma forma técnica aprofundada. Mas pelo que a gente vê aí das consultorias que a gente presta, das matérias que a gente vê na imprensa, dos casos que a gente vê de estudos, a saúde no Brasil ela não é tão maravilhosa como parece. E a gente não pode entender como saúde pública apenas o serviço que é prestado pela prefeitura. A gente ainda tem a rede hospitalar e outras coisas mais, né? O que eu tenho observado, assim, a grosso modo, Cristina, sem aprofundar muito na temática, que é apenas uma exemplificação, é que os gastos realmente não são feitos da maneira mais consciente, mais organizada. Por exemplo, num plano de saúde, dificilmente o plano de saúde vai liberar para você, usuário, 2 tomografias no mesmo semestre, ou 2 ressonâncias. Ele começa um processo de investigação com exames que têm um custo menor, e isso vai subindo até ele chegar a um custo maior, se for necessário. Tá? Você não tem, na maioria dos planos de saúde, uma liberação de exames à torta e à direita. Né? Vou liberar exame para o Alexandre toda semana, vou liberar exame para a Neida toda semana, consulta toda semana. Então, existe um certo controle, e esse certo controle acaba gerando um custo menor e, consequentemente, uma lucratividade maior. A gente não vê plano de saúde passando tanta dificuldade como era há tempos atrás. Né? E na área pública, às vezes, acontece de ir no médico A, ele te pede um exame, daqui 10 dias você vai no médico B, ele te pede o exame de novo e o poder público paga os 2 exames no intervalo de tempo que a mudança dos resultados vai ser muito pequena. Então, alguma situação administrativa aí, provavelmente, Andréia, é o problema. Né? Por que provavelmente é o problema? Justamente por conta desse controle que é feito, acaba gerando, então, uma duplicidade, talvez, de consultas, de exames, de diagnósticos, que pode ser um dos motivos para ter um gasto tão absurdo igual a gente vê com saúde. Tem problema de gastar? Claro que não, desde que houvesse uma efetividade disso e que a gente sentisse os resultados. Né? Quantos de nós não conhecemos nas nossas cidades, sem mencionar nome de cidade, né, pessoas que estão esperando consulta médica, não vamos ser exagerados, não, há pelo menos 30 dias esperando uma consulta e a consulta não sai. Né? E 30 dias, talvez, a gente está sendo generoso, que a gente ouve casos aí de pessoas que aguardam uma determinada consulta de especialista do setor público por um prazo muito maior. E aí fica, né, para onde estão indo esses investimentos? Não é questão de corrupção. Nem todo gasto exagerado não é corrupção. É gasto executado de uma maneira errada. Né? Gasto que é executado de uma maneira que não gera os resultados que deveria. Tá? E aí, consequentemente, né, para a gente fechar o assunto, vai faltar dinheiro em outra área. Porque se eu tenho a saúde e a educação com percentuais mínimos, a hora que a gente soma os 25% da educação com 18% da saúde, nós estamos chegando na casa de 43% do orçamento. Tá? Então, de um total de 100%, sobrou aí 57% dos recursos públicos. Para serem gastos com o quê? Assistência social, esporte, cultura, né? Para serem gastos aí com obras, com segurança pública, no caso dos municípios, onde existem Secretaria de Segurança Pública, ou de transporte, ou de trânsito, ou de ciência e tecnologia, e de outros setores mais. Né? Então, as 2 conferências acabam tendo um destaque maior por serem as conferências onde a discussão em torno do volume do gasto, né? Principalmente do gasto, que as pessoas ficam preocupadas ou mais interessadas na questão financeira, é uma questão mais evidente, por ter percentuais definidos aí, que é o que nós vamos chamar de recurso carimbado, né? As verbas que já têm um direcionamento objetivo. Né? Então, as verbas vinculadas, elas acabam chamando um interesse maior do que secretarias que não têm verba vinculada. E, em alguns momentos, pessoal, a gente vai começar a falar especificamente de finanças na semana que vem, mas a gente observa que talvez uma secretaria, né, um ministério, uma secretaria de Estado, um departamento de Estado, que tenha um orçamento pequeno,
de 1% do faturamento do Estado, de 1% do faturamento do município, ou talvez até menos, acaba fazendo um trabalho que tem um destaque maior do que secretarias que têm um percentual de recurso financeiro alocado grande. Tá? Aí isso é claro que vai cair numa série de outras discussões que a gente precisaria de mais tempo para isso. Mas eu fiz esse pano de fundo, então, para a gente entender essa lógica das conferências, qual é a finalidade dessa lógica das conferências. Tá? Então, o que nós temos aí? E todo esse material, toda essa discussão que nós estamos fazendo, pessoal, está, então, nesses 2 livros que eu enviei aí para vocês. Tá? No livro Conferências Nacionais, ampliando e redefinindo os padrões de participação social no Brasil, e o outro, Conferências Nacionais, atores, dinâmicas participativas e a efetividade dessas conferências. Tá? Então, para a gente começar a nossa discussão, o que são essas conferências de políticas públicas? Né? Então, as conferências de políticas públicas, de acordo com o Leonardo Aswinter e com os demais autores que exploram essa temática, elas são, como a gente já se referiu, espaços democráticos onde as pessoas com diferentes visões, com diferentes opiniões, com diferentes concepções sobre um determinado tema, vão se reunir para debater aquele tema. Tá? Então, basicamente, nós temos conferências em todas as áreas da administração pública brasileira, tá? Conforme algumas de vocês, alguns colegas, já mencionaram aí, quando eu perguntei para vocês de quais vocês já haviam participado. Teremos aí conferência de meio ambiente, de segurança pública, de direitos do idoso, de direitos da criança, e assim por diante. Tá? Então, a quantidade de conferências, nós temos aí exemplos diversos. Tá? Do direito das crianças e do adolescente, ela é uma conferência que é obrigatória de acontecer em todos os municípios, tá? Depois a gente vai falar mais um pouquinho detalhado, assim como a de saúde, a de assistência social e por aí vai. Tá? Então, as conferências são esses espaços públicos para essa participação social. Tá? Se elas são espaços públicos, então eu pergunto, elas são abertas à participação de qualquer pessoa ou eu preciso de um convite para participar dessas conferências? É possível que nós, cidadãos, né, trabalhadores, participemos das conferências ou são apenas as pessoas convidadas pelo governo ou convidadas por alguma outra esfera de poder? Tá? A oportunidade é para todos. Todos podem participar dessas conferências de políticas públicas. Tá? Basta a gente ficar sabendo qual é o dia, qual é o horário, qual é o local, e aí nós podemos participar das conferências. É claro, pessoal, que esse aberto a todos, ele não é uma desordem, igual foi a desordem bolsonariana ontem, e igual foi a desordem socialista que teve também. Né? Porque a gente teve a desordem verde e amarelo e a desordem vermelho e branco. Parecia clássico de futebol, né? De um lado uma gangue, do outro lado a outra. De um lado um time, do outro lado o outro. De um lado um grupo, do outro lado o outro. Na ideia aí de gangue, time, turma, grupo, na ideia de agrupamento. Nós estamos classificando de uma outra forma, embora alguns possam até ir no conceito mais literal da coisa, né? Então, o que ocorre? Essas conferências normalmente são em lugares que têm espaço delimitado. Normalmente é aberto, tá, para que essas conferências aconteçam. Aí nós já vamos chegar justamente nesse como elas se organizam, né? Normalmente essas conferências são divulgadas para a população através de jornal, rádio, TV e tudo mais, para que a população conheça o dia, a hora, o local e, sobretudo, a forma de participação a essa conferência. Porque algumas delas vão exigir aí uma participação, um cadastro prévio. Tá? Para você participar da conferência, eles vão pedir que você faça um cadastro anteriormente ali. Para que esse cadastro? Justamente para que se possa o organizador da conferência saber, né,
quantas pessoas vão participar, o que ele precisa, tá? De preparar a nível de material, tá? O que ele precisa de preparar para esse pessoal a nível de alimentação, e assim por diante, porque as conferências, por serem momentos de debate ali que vão ser demorados, normalmente você vai ter lá um café, um almoço, precisa de ter um material. Então, seria realmente, André, um pré-agendamento. Mas há algumas delas que você chega e já entra direto. Tá? Então, a gente pode chamar isso de uma inscrição ou um pré-agendamento. O termo aí vai variar de uma para outra. A gente faz a inscrição dentro ali do limite de vagas e, além dessas conferências serem realizadas dentro de um determinado limite de vagas, André e demais colegas, nós teremos aí também a questão relacionada com qual é o segmento social que eu represento. Tá? Segmento social representado é qual? Tá? A Andrea veio para essa conferência de saúde através de qual segmento? Qual segmento que é o segmento que a Andrea está participando aqui conosco? Tá? É o segmento de pais? É o segmento de... na saúde nem seria pais, né? É o segmento de usuário da USS? É o segmento de prestadores de serviço na USS? Tá? É o segmento de comunidade em geral? É o segmento de servidores da saúde? Ou seja, quando nós falamos de segmento, André, e demais companheiros aí, nós estamos nos referindo a quê? A qual extrato social, tá? A qual parcela da sociedade interessada, é lógico, ali por aquele tema, que nós fazemos parte. Tá? Então, se a gente pegar aí a Conferência Nacional de Saúde, tá? E aí é importante a gente abrir um parênteses aqui, vocês vão ver isso nos textos aí depois, tá? E deixa eu abrir um outro parênteses dentro do primeiro parênteses, né? Vocês viram aí que os textos são textos bem longos assim, são textos grandes, mas não precisam se assustar porque não tem necessidade de vocês lerem os livros todos. Tá? Estou colocando o livro todo aí, completo, para que vocês possam pesquisar à vontade, ter um material, um referencial. Eu não vou nem me prender a nenhum artigo deles, não, porque todos esses artigos aí cumprem o papel que a gente gostaria, que é o de inserir essa temática no debate, no conhecimento de vocês. Então, fica a critério de cada um a leitura e conhecer um pouquinho mais a fundo aí esses textos que nós temos. Tá? Então, voltando. Quando a gente fala em conferência nacional, a gente tem que entender que ela não é realizada diretamente lá em Brasília. As conferências de políticas públicas, quando elas têm esse caráter de serem conferências mais abrangentes a nível de Brasil, teremos a conferência, primeiro, municipal, depois a conferência estadual, e aí sim vem a conferência nacional. Então, existe aí, Alexandre, Marta e demais companheiros, uma certa hierarquia da conferência. Eu não posso chegar direto lá na Conferência Nacional de Saúde ou de Educação sem ter acompanhado as discussões que aconteceram a nível municipal. Ou eu chegar direto na Conferência Estadual sem saber o que aconteceu no município. Tá? Por que disso? Porque a lógica da conferência, como nós falamos, a finalidade da conferência não é discutir os problemas, buscar soluções, apontar caminhos para um determinado tema. Sendo dessa maneira, essa discussão ela começa a acontecer no nível micro. Tá? Qual é o nível micro? O nível micro ele é o nível do município. Tá? Eu acho que alguém, sem querer, apertou uma apresentação aí, pessoal, e saiu a minha. Se puder, por gentileza, cancelar aí, senão o pessoal não vai conseguir acompanhar na minha. Eu acho que foi o José Luiz, tá? Só aguardar um minutinho que a gente já continua, pessoal. Obrigado, Zé Luiz. Eu acho que voltou aí agora, né? Então, o que ocorre, pessoal?
se a gente não tem essa linearidade, tá? Espaço temporal da discussão das conferências, a gente vai chegar lá na conferência macro sem entender. Então, vamos voltar aqui no que nós estávamos. Né? As conferências, elas começam a ser realizadas a nível municipal, tá? Então, toda conferência nacional, ela nasce na etapa municipal, ou seja, todos os municípios precisam de discutir aquela temática. Tá? Então, vamos imaginar a Conferência Nacional de Educação que vai acontecer o ano que vem. Por que ela é marcada com um ano de antecedência, igual eu estou dizendo aí? Justamente para que dê tempo de serem organizadas as etapas inferiores. Tá? Então, de acordo com o calendário que a Undime e a UNC irão divulgar nos próximos dias, as etapas municipais da Conferência Nacional de Educação têm que ser realizadas ainda nesse ano de 2021. Ou seja, olha o tamanho do problema. Sandra, Fabíola, Cristina, companheiros aí. Por que eu estou dizendo o tamanho do problema? Porque nós vamos ter que organizar uma conferência municipal de educação no meio de uma pandemia e a toque de caixa. Né? Nós estamos aí já caminhando, né, para vencer os primeiros 10 dias de setembro, né, já próximo aí do dia 10 de setembro, começou ontem e já estamos com um terço do mês terminando praticamente, né? E como que você vai organizar uma conferência tão rápido assim? Então é complicado, é delicado. Por que eu classifico como complicado e delicado? Porque se nós queremos uma discussão que ela seja plural, uma discussão que ela seja significativa para as pessoas envolvidas, não é o ideal fazer as coisas correndo. Tá? É necessário a gente ter tempo para divulgar essa conferência, para que as pessoas possam se organizar para participar dessas conferências, né? Para que as pessoas possam discutir, debater as temáticas que elas têm ali, e para que não fique, né, uma conferência apenas para inglês ver, como é o que acontece na maioria das temáticas Brasil afora. Faz a Conferência Nacional de Educação, etapa municipal, porém faz no horário de aula e não libera professor para participar. Aí adiantou fazer conferência, Alexandre? Não adiantou. Né? Eu vou fazer conferência, que é o momento do trabalhador falar, que é o momento do trabalhador apresentar a sua avaliação, as suas concepções, mas no horário que o trabalhador trabalha, e eu, como patrão, organizador da conferência, não vou liberar o povo para ir. Ué, peraí, que conferência é essa, então? Tá? Ou o Estado, como patrão da saúde, não libera os profissionais da saúde para ir, porque a conferência também é feita no horário. São problemas que a gente precisa de discutir. A gente tem que trazer para o debate, tá? Porque são os momentos oficiais para essa avaliação acontecer, Marlene. Tá? O momento não é depois da pessoa pegar um cartaz amarelo, escrever nele de verde e sair para a rua pulando e fazendo dança da chuva. Porque na conferência a pessoa não vai. E lá seria o espaço que ela teria o direito à voz, o direito a expressar-se de uma maneira formal, de uma maneira intencional, estruturada e organizada. E que ela realmente seria ouvida pelo Estado. Tá? Você alugar um caminhão de som com meia dúzia de gato pingado, interditar o trânsito, colocar numa praça para ficar falando para o vento, isso não vai resolver. Então, o principal ambiente da participação social, quando a gente quer discutir políticas públicas, quando a gente quer discutir destinos, caminhos, são as conferências. Tá? É claro que qualquer manifestação ela tem todo o direito de acontecer. Gostemos nós ou não, concordemos nós ou não, sejamos simpatizantes ou não da cor da bandeira que está sendo balançada, é direito. Só que aí vem a questão, é o momento adequado? É o espaço adequado? É no local adequado? Quem vai me ouvir com aquilo ali? Porque às vezes acaba ficando apenas bravatas, né? Muito intencionismo ao vento que acaba não sendo realizado porque ninguém vai dar crédito para aquilo. Tá? Ou o crédito que é dado, ele é mais uma ideia de um debate político partidário e não de política pública. Fica claro
eu acredito que para todo mundo aqui, nessa comparação nossa, a evidência do debate político-partidário com o debate da política pública. Tá? O debate político-partidário, na carreata, na corneata, na motociata, seja lá o nome que quiser dar para isso. Né? E o debate da política pública, em qual lugar? Na Conferência de Políticas Públicas. Né? Ambiente técnico, estruturado, adequado, onde todos terão direito à voz, onde todos terão direito à vez, a serem ouvidos, a serem, de uma certa maneira, registrados as suas concepções. E talvez seja justamente por isso que o povo também não goste tanto de participar de conferência. Porque, se de um lado a gente tem os organizadores que procuram dificultar a vida de quem quer ir na conferência, colocando no horário de trabalho, colocando em dias que não são os mais agradáveis, mas também a gente não tem nenhuma garantia de que, se colocar a conferência no horário noturno e se der folga para as pessoas que são envolvidas participarem, se elas irão. Né? Porque o brasileiro, na primeira folga, na primeira oportunidade que ele tem, ele vai olhar o seu próprio umbigo e os assuntos individuais e não os assuntos coletivos. Tá? Esse é um problema que a gente, infelizmente, tem. Então, as conferências de políticas públicas têm como finalidade o debate de assuntos e de questões que são coletivas. Não é o espaço da Sandra reclamar da diretora que não deixou ela tirar férias na semana que ela queria. Não é o momento da Andréia reclamar que a manteiga está vindo muito salgada lá no café. Não é o momento da enfermeira ir lá e reclamar que o garrote que ela usa no paciente está soltando pó e manchou a blusa dela que ela pagou R$200 na boutique. Não é o momento disso. A conferência é o momento do debate estrutural e coletivo. Tá? Estrutural porque nós estamos falando de um serviço público prestado à população, né, por uma determinada área social e assim por diante. Tá? Então, por isso que ela deve ser organizada. Para a gente saber, então, Andréa, qual segmento que a gente está participando, que foi a pergunta que você colocou aí, nós primeiro precisamos identificar de qual conferência a gente fala. Se é da conferência de educação, beleza. Segunda pergunta, você é quem dentro da educação do município? Qual é o seu papel? Você é mãe? Você é pai? Se for, seu segmento vai ser o segmento do quê? Pais ou responsáveis de alunos. Ou você é o próprio aluno? Que nós vamos ter o segmento de alunos, certo? Você é professora, você é trabalhador de suporte ao magistério, que aí você estaria nesse segmento específico. Ou você está nessa conferência representando o governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, para a gente poder saber o nosso segmento, a gente tem que saber qual é a conferência, qual é o meu papel dentro daquilo, tá? Dentro daquele assunto, daquela temática, naquele contexto. Porque ao mesmo passo que eu posso ser trabalhador, né, do segmento de trabalhadores na conferência de educação, eu posso ser do segmento de usuários na conferência da saúde. Usuários do quê? Do sistema público de saúde. Tá? Ou eu poderia ser prestador de serviço ou qualquer outra situação de acordo com os segmentos que são ali estabelecidos. Tá? Quem é que estabelece esses segmentos? Quem é que define quantas pessoas podem participar por segmento? Tá? Vamos pensar, então, nessa ideia da CONAI, que vai ser realizada o ano que vem, se não me engano, em novembro de 2022. Por que novembro? Período pós-eleições. Né? Normalmente, a CONAI coincide com a eleição de presidente e governadores. Né? 2010 foi assim, 14, 18 e agora 22. Tá? Então, a ideia da CONAI, ela vai ser realizada em novembro do ano que vem, mas essas etapas já começam agora. Então, quando a gente sabe que o espaço será um espaço limitado, o organizador da conferência, ele já deve, tá, estabelecer o quê? Estabelecer o número de vagas por segmento. Então, primeiramente, a própria CONAI, tá, no seu sentido amplo aí, né, o próprio Fórum Nacional de Educação, ele vai estabelecer quais são os segmentos que serão representados. Isso sai num documento,
seja através de um decreto, de um manual, de uma lei, mas existe um documento que vem especificando isso para a gente. Quais são os segmentos e qual deve ser a porcentagem. Ele não vai trazer quantidade, ele vai trazer porcentagem, porque isso vai variar de um município para o outro, percebem? Então vamos imaginar, Monte Santo de Minas encontrou um lugar para fazer a etapa municipal da CONAI que cabe 300 pessoas. O decreto que convocou a CONAI, ele diz que dessas 300 pessoas, 10% são vagas destinadas ao segmento de alunos. Tá? Então, eu tinha 300 pessoas no total e agora eu tenho 10% para alunos. Ou seja, quantas vagas eu vou ter para alunos? 30 vagas, certo? O mesmo documento ele vai dizer que 25% das vagas são para trabalhadores da educação pública. Então, os trabalhadores da educação pública terão direito a 25% das vagas. Quanto que vai dar isso? 75 vagas. O mesmo documento vai estabelecer que 10% são para trabalhadores da iniciativa privada. Então, a gente teve lá mais 30 vagas para trabalhadores da iniciativa privada. E assim por diante, ele vai colocando, né, essa situação de qual é o percentual de vagas que tem que ser liberado para cada um daqueles segmentos. E aí, é claro que a comissão organizadora dessa conferência, a nível municipal, né, com base ali nas informações, nas orientações que vieram do governo federal, ela vai estabelecer qual é o critério para que essas pessoas se inscrevam. Então, eu tenho aqui 30 vagas para alunos. São os primeiros 30 que vão chegar, ou são os primeiros, ou são os 30 mais velhos? Ou são os 30 mais novos? Ou eu vou colocar 15 vagas para alunos da rede pública municipal e 15 para estadual? Ou vai ser 10 de estadual, 10 de municipal e 10 de iniciativa privada? Eu vou dividir isso entre rural e urbano, entre brancos, negros e indígenas, entre heterossexuais e homossexuais e transexuais. Olha quanta diversidade, quantas perguntas que vão aparecendo na hora dessa divisão e dessa composição do número de vagas. Tá? E por que é necessário a gente ter essas informações? Para que aí, então, de posse disso, cada segmento se organize, e aí já não é mais a comissão organizadora, e sim o segmento que vai se organizar, tá? Para definir quem serão os representantes. Tá? Então, vamos imaginar que dessas 300 pessoas, 2% das vagas sejam para portadores de necessidades especiais, para deficientes. Mas para deficientes de qual tipo de deficiência? Olha para ver como que a gente já começa a ter essas questões. Quais são os deficientes que eu quero nessa conferência? Só os visuais, os auditivos, tá? A síndrome de Down ou qualquer outra situação específica. Tá? E aí isso tem que ficar claro para que essas pessoas se organizem e mandem os seus representantes, quando não vai ser possível todos. Ficou claro até aí, pessoal? Algum ponto que vocês queiram comentar? Fui rápido demais? Deu para a gente ter esse plano de fundo aí no geral? Quem quer comentar alguma coisa? Está aberto a participação. Então, quando a gente fala aí, pessoal, em comissão organizadora, tá, o que é importante a gente entender? Nós falamos no início, para quem chegou um pouquinho depois, que a Conferência Nacional de Educação, quem organiza a nacional é o Fórum Nacional de Educação, FNE. A nível do município, tá? Quem é que determina a composição dessa comissão organizadora? Pode ser algum documento orientador desse Fórum Nacional, ou o Fórum Nacional deixa isso livre a critério do prefeito, a critério do Poder Executivo. Então, eu já vi casos que o Fórum Nacional deixa isso livre e o prefeito passa essa incumbência da organização da conferência para a Secretaria Municipal de Educação,
que na minha opinião não é o correto, tá? Por conta de tudo aquilo que a gente comentou no início. Então, um espaço de debate amplo, que vai até mesmo questionar as ações da secretaria, não deve ser a secretaria organizadora para não haver um conflito de interesse. Poderia ser quem, então? O Fórum Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação, ou que o executivo, né, a prefeita ou o prefeito, crie uma comissão representativa da sociedade e essa comissão seja organizadora. Só que essa questão da comissão, né, representativa da sociedade, ela é mais complicada, porque você pegar pessoas que estão fora do contexto da temática para organizar uma situação pode dar alguns problemas, alguns entraves. Embora nós estejamos falando de uma organização que ela é estritamente técnica, porque as discussões já vêm as orientações de nível nacional, né, como que isso deve acontecer, através do fórum e tudo mais. Porém, se eu pegar alguém que é simplesmente técnico da organização de conferência, da organização de evento, ele pode ter algum percalço aí e não conseguir resolver tudo ou estabelecer da maneira que seria mais agradável, ok? Então, aí, diante disso, nós falamos, então, o que são as conferências, quais são as suas finalidades, como organizar. Nós falamos que tem que ter, então, né, um documento normativo, criando essa comissão, dando poderes a essa comissão, dando a ela as suas prerrogativas legais, quais são os limites até onde ela pode atuar ou não, e, principalmente, gente, esse aqui, ó, o cash, né? Como que a comissão vai organizar café, como que ela vai organizar lanche, como que ela vai trazer palestrantes sem ela ter dinheiro. Toda conferência gera gastos. E no Brasil, de uma certa maneira, existe hoje um mercado das conferências. Um mercado que ele está, de uma certa forma, totalmente desaquecido, parado, por conta da pandemia. Mas Brasília tem um grande auditório em Brasília, que alguns de vocês devem conhecer, que é o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que ele fica em frente ao estádio Mané Garrincha, um espetáculo de centro de convenções, que é o ano inteiro tendo conferência ou congresso e coisa e tal. As conferências nacionais normalmente são realizadas nesse espaço, que é um espaço para receber aí cerca de 15, 20 mil pessoas sentadas, né, e com toda a sua infraestrutura logística, organizacional e por aí vai. Então, a nível de conferência nacional, vocês imaginem o trabalho que isso dá. E aí, já existem as empresas especializadas em organização de conferência. Não na organização do ponto de vista técnico, mas na organização do ponto de vista logístico, de infraestrutura, de ir lá e colocar as divisões de salas, os equipamentos necessários, porque pensa em quanta coisa que a gente precisa para organizar uma conferência. Eu preciso de data show, eu preciso de microfone, aí o microfone falta pilha, aí o data show falta o cabo, aí você leva o cabo, mas a tomada do data show é antiga e a tomada do local é tomada nova, falta o adaptador, né, o popular T que a gente tanto usa aí no dia a dia. Então, são muitas questões, do ponto de vista prático, do ponto de vista operacional, aí, que geram muitos transtornos na hora da gente organizar a conferência. Por isso que tem que haver uma comissão organizadora que ela seja bem positiva, né, com bastante iniciativa, bem dinâmica, no sentido de organizar todas essas ações que serão ali realizadas. Tá? E aí vem a última pergunta que nós colocamos aí. Como que as conferências se realizam? Então, a grosso modo, nós começamos isso ao longo aí dessas nossas reflexões. Elas se realizam, então, através dessa participação de segmentos da sociedade, onde esses segmentos, as pessoas, vão escolher qual tema que elas querem debater dentro da conferência, porque não dá para a gente debater tudo ali dentro da conferência. Então, nós vamos ter numa conferência os famosos eixos temáticos. Né? Então, na conferência de educação, quais são normalmente os eixos temáticos da CONAE? Nós vamos ter aí o financiamento da educação, nós teremos aí educação profissional e tecnológica, teremos também um outro eixo temático que é a valorização
de professores, teremos aí ainda políticas educacionais no contexto geral, né, de organização, de estruturação da educação, teremos um eixo temático da educação infantil, um eixo temático do ensino fundamental. Creio que para a CONAI desse ano, né, eu ainda não vi nada, mas penso que a BNCC ou a questão do currículo vai ser uma das grandes discussões que nós teremos nessa CONAI, e aí não dá para todo mundo participar de todos os eixos. Então, na hora que a Leila chega na conferência e ela vai fazer o seu credenciamento, ou ela escolhe um eixo, ou ela é direcionada para um eixo. Fica clara essa diferença da Leila escolher um eixo e dela ser direcionada para um eixo, pessoal? O escolher, Leila, vai indicar ali o que ela quer. Sobre o que a Leila quer debater. Ela quer debater sobre financiamento? Quer debater sobre educação infantil? Sobre currículo? Qual é a temática de maior interesse dela? E o delegado, né, o representante ali, porque a pessoa que participa da conferência, ela vai com essa classificação de delegado na conferência, porque alguém delegou a ele as competências para participar. Na minha opinião, é ele que tem que escolher. É o participante que tem que escolher o tema. Porque vamos imaginar, eu escolho lá, né, a Regina Assunta para ela debater sobre o BNCC, mas a Regina ela é trabalhadora da educação infantil, e ela conhece a realidade de onde? Da educação infantil. Não adianta eu colocar ela para discutir BNCC, que ela pode até participar, ela vai discutir. Mas aí fica a pergunta, será com a mesma qualidade das discussões que ela faria se fosse no eixo temático de educação infantil? Então, o adequado para vocês, colegas aí de Barbacena, Monte Santo, Franca, todas as cidades que estão aqui conosco, que vão participar da organização das CONAIs, né, a partir agora do mês de outubro, as etapas municipais, intermunicipais e por aí vai. Deixem as pessoas escolherem o que elas querem discutir. Né? Você impor para alguém, direcionar alguém para uma discussão é muito complicado. É a mesma coisa da pessoa chegar num restaurante com aquele cardápio imenso, ela olha lá, tem um monte de prato bonito pelos desenhos, aí você fala para ela, não, o seu é esse aqui, ó, cachorro quente sem salsicha hoje. Tá? Aí a pessoa vai falar, mas para que me trouxe aqui? Se eu não posso escolher, se já estava escolhido para mim, não adianta. Então, vira um desperdício, como a Ale está colocando, da participação social. E aí eu vou até além. Não é só um desperdício da participação social, né? Ou um desperdício lá na lógica do cachorro-quente, mas é um desperdício de dinheiro, um desperdício de tempo, porque a pessoa vai sair de casa, vai se organizar para participar de uma discussão que ela não está devidamente preparada para aquilo. Então, é importante que nós escolhamos, né, os eixos que a gente deseja participar. Ana Cláudia está colocando aí para a gente. É isso que acontece na maioria das vezes. Somos direcionados para um eixo sem o conhecimento do mesmo. Tá? Porque, gente, nós não somos obrigados a conhecer de tudo. Né? Ainda que a pessoa tenha um doutorado, um pós-doutorado, que ela tenha 50 anos de direção de escola, que ela tenha 90 anos de sala de aula, mas ela não é obrigada a conhecer de todas essas interfaces temáticas que tem na educação. Tem tema que nos agrada mais, e nada mais democrático que eu ir para uma conferência e discutir aquilo que mais me agrada, ok? Então, fiquem todos atentos que esse ano teremos Conferência Municipal de Educação, aqui em Paraíso, em todas as cidades da região, e depois, no início de 2022, teremos a Conferência Estadual de Educação, tá? Para que em novembro aconteça a Conferência Nacional. Então, a primeira etapa, a etapa micro, é a etapa municipal. É obrigado todos os municípios realizarem? De um modo geral, o documento orientador das conferências, ele indica a necessidade, não a obrigatoriedade. Então, diante dessa situação, e considerando que alguns municípios talvez não tenham ali nos seus quadros técnicos pessoas em condições, tá, de realizar, de preparar, porque dá uma dor de cabeça e tanto essas organizações todas, existe a possibilidade dos municípios se organizarem em etapas micro-regionais,
ou em etapa macro-regional ou apenas regional. Isso vai depender de cada documento orientador. Tá? Por que vai depender de cada documento orientador? Eu já vi conferência que ela traz a possibilidade do quê? Ou o município faz a sua conferência individual, ou ele se junta com mais 3, 4 e faz isso a nível de conferência micro-regional. Tá? Que aí ela substituiria a conferência regional, a conferência municipal. Tá? E até porque, gente, nós estamos falando de um estado que tem 853 municípios. É muito complicado, porque depois, onde que nós vamos colocar esse povão lá em Belo Horizonte? Tem limite também. Né? Então, essa distribuição da forma como as conferências serão realizadas no nível micro depende de como ela está planejada para o nível macro. Ok? Feitas aí, então, as conferências municipais, normalmente se elegem delegados ou representantes que participaram daquela conferência municipal para ir para a etapa regional. Tá? E aí, lá na etapa regional, vai ser feita uma nova discussão, de novo a discussão de todos os temas, só que agora, nessa etapa regional, seja ela micro-regional ou macro-regional, nós teremos as contribuições que cada delegado, que cada representante, que cada participante trouxe para a conferência por ocasião da participação na etapa dele, tá? Que é o que nós chamamos de consolidação das propostas. Ou seja, pegaremos tudo aquilo que foi discutido aqui na Conferência de Paraíso, a Alessandra, tudo que ela discutiu lá na Conferência de Barbacena, a Ana Cláudia, tudo que ela discutiu lá na cidade dela e assim por diante, manda-se essa consolidação para o órgão organizador central estadual, que ele vai juntar isso de todo mundo a nível daquela região, para que na conferência regional a discussão seja feita no sentido do que fica e do que não fica. Dessas discussões todas que nós realizamos aqui, no âmbito de 20 ou 30 municípios, o que vai para a etapa estadual? E aí, por isso que nós precisamos de ter, né, as pessoas participando nos eixos que elas conhecem, nos eixos que elas têm afinidade, para que elas sigam depois, nas demais etapas, defendendo as suas propostas, para que isso chegue até mesmo lá a nível de conferência nacional, para quem sabe isso ter algum desdobramento. Então, vamos dar um exemplo prático disso. Tá? A Sandra traz para o debate, traz para a discussão, na conferência municipal da cidade dela, o desejo dela, o interesse do segmento que ela representa, de que exista psicólogos em todas as escolas municipais. Isso é uma proposta que a Sandra trouxe para ser debatida na conferência. Tá? E ela consegue aprovar aquela proposta dela a nível de município. Isso já está resolvido? Não está resolvido. Vai ser necessário a Sandra participar da etapa micro-regional ou da etapa regional, defender de novo essa proposta dela na etapa micro ou na etapa macro, para que essa proposta chegue na etapa estadual. Chegou na etapa estadual, o que a Sandra vai fazer? Ela vai de novo defender a proposta dela para que essa proposta chegue na etapa nacional. Tá? Eu vou pedir para adicionar ele, Marta, obrigado. Então, essa questão aí da defesa das propostas de uma etapa para outra é o que vai ser o diferencial. Tá? E aí nós precisamos de estar organizados em relação a que a gente deseja, em quais propostas que a gente quer levar adiante, para que a gente vá para a conferência, não numa ideia de já ir com um grupinho organizado para votar só naquilo que me agrada, mas que a gente vai organizado no sentido de defender realmente e de uma maneira técnica as nossas propostas. Né? Porque se a gente não defender isso na conferência, depois isso pode não dar o andamento que deveria. Ô, Marta, pede por gentileza para o José Luiz tentar entrar de novo, que a gente não conseguiu encontrá-lo aqui. Tá bom? Passa o link aí para ele, que aí o Alexandre aqui já aceita ele de imediato. Então, pessoal, só para a gente finalizar essa primeira discussão, né, nesse contexto aqui. Então,
As conferências nacionais, as conferências de políticas públicas, eu já coloquei alguns exemplos, elas terão algumas consequências, elas terão alguns desdobramentos para a prática educacional. Quais são essas consequências? Normalmente, aquilo que a gente discute numa conferência vira plano, vira código, tá? Então vira lei, vira decreto, vira resolução. Ou seja, uma discussão que foi feita, tá, sobre uma determinada questão da educação infantil pode ser uma das metas da educação infantil do próximo Plano Nacional de Educação. Uma proposta que a Neida trouxe para a valorização dos professores. Pode ser uma proposta que avance até chegar lá em Brasília e que lá na frente isso seja incluído no Plano Nacional de Educação. Que isso sugira uma mudança na LDB, que isso sugira uma mudança numa DCN ou em qualquer outro documento. Tá? Então, as conferências elas têm consequências, tá? E essa conferência que nós teremos em 2022, um dos objetivos dela é justamente avaliar o Plano Nacional de Educação. Tá? Vamos verificar através da CONAI 2022, que já vai estar faltando apenas 2 anos, né, para completar o prazo do PNE 2014-2024, do que realmente nós conseguimos, tá? O que realmente nós avançamos a título de educação. E aí fica a minha pergunta, a minha provocação para as minhas colegas e para os meus colegas, cerca de 35 pessoas que estão aí conectados. Vocês já procuraram conhecer o Plano Municipal de Educação da cidade de vocês? Lembra que a gente comentou disso? Porque agora vai ser o momento. Como que vocês vão lá para a Conferência Municipal de Educação, que é para avaliar, para discutir o plano, se vocês não conhecem o plano? Olha o tamanho da responsabilidade, hein? Então, todos nós temos essa responsabilidade. A Sandra, a Fabíola, a Leila, a Andréia, de passarmos, ou pelo menos procurarmos conhecer a Francine, a Juliana, a Laisiane, tá? E assim todos os demais colegas vamos ter esse trabalho de primeiro conhecer o Plano Municipal de Educação, que infelizmente nós sabemos que muitos de nós ainda não conhecemos, e isso tem que ser rápido. Então, quem já é conselheiro municipal de educação, cutuca seu presidente lá, provoca ele. Quem é do Conselho do Fundeb, a mesma coisa. Quem é do Conselho da Merenda, a mesma coisa, para que, fazendo uma breve avaliação, a gente chegue para as discussões da CONAI municipal, que vai ser de agora de outubro até o final do ano, com uma argumentação técnica de qualidade. Tá? E aí alguns podem estar pensando assim, né? Ah, mas tudo bem, então. Eu vou lá, participo de conferência, participo da elaboração, da estruturação do plano, aí vem a prefeita e não respeita nada. Isso acontece? Infelizmente acontece. Nós teremos essa situação da gente participar das conferências, ganha a eleição uma prefeita que nunca leu o plano, ganha a eleição um prefeito que nem sabe da existência do plano, uma secretária que não é da rede, um secretário que não conhece o plano, e aí como que a gente vai avaliar alguma coisa que não foi implementada? Esse, gente, é o grande problema que nós temos no Brasil. A gente tem leis belíssimas, temos planos muito bonitos, mas que não são implementados. Então, quando a gente não implementa, né, quando a gente não implementa a política pública, como que eu vou avaliá-la? Tá? Eu brinco com isso daí, que não tem como eu falar que casamento é bom ou que casamento é ruim, isso eu nunca casei. A minha experiência pode até não ser boa, mas eu vou ter uma visão para passar para alguém quando eu for discutir. Né? Eu não tenho como falar que chuchu é doce ou azedo se eu nunca experimentei o chuchu. E com a política pública não é muito diferente. Eu estou começando os estudos do meu doutorado, do meu pós-doutorado, e justamente o que eu vou estar pesquisando é a efetividade das políticas públicas municipais através de sistemas municipais de educação, que envolve toda essa questão de plano municipal de educação, se isso tem acontecido, se isso não tem acontecido, se os municípios estão preferindo ir a reboque do Estado, se os municípios estão tendo autonomia, criatividade para estabelecer suas próprias normas. E o que eu começo a ver, né, pelos levantamentos
bibliográficos que eu tenho feito aí, é muito preocupante. Né? Eu achava que a situação estava ruim, mas a situação está ruim elevada ao quadrado, pelo que a gente observa, quando se trata de política educacional, de estruturação de sistema e de plano, então nem se fala. Né? Duas orientandas minhas desenvolveram recentemente uma pesquisa sobre o Plano Municipal de Educação na pedagogia da UENG, e nós ficamos assustados com o que a gente viu. Porque dois municípios que a gente tinha a ideia inicial de investigar, os planos municipais de educação daqueles municípios, 90% idêntico. Tá? Municípios que têm realidade diferente, municípios que têm propostas públicas e administrativas diferentes. Como que tem um plano municipal de educação igual? Isso não existe. Né? Plano Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação, política pública educacional foi feita para ser construída, para ser elaborada no nível territorial. Não adianta eu querer implementar em Barbacena a realidade de Monte Santo de Minas, ou querer implementar em Bauru a realidade de Santo Antônio da Alegria, que não vai dar certo. Tá? Então, quando a gente fala numa análise territorial de política pública educacional, é uma análise muito complexa, porque nós temos que compreender o que o meu município precisa, o que o meu município necessita, para que eu ofereça a ele aquilo que realmente vai de encontro com os seus anseios. Então, o primeiro ponto, Cássia, é realmente a gente estudar o nosso plano. Eu acho que todos nós e todos os municípios temos que conhecer o Plano Municipal de Educação, temos que cobrar da nossa prefeita, temos que cobrar do nosso prefeito, das nossas vereadoras e dos nossos vereadores, que parem de bravata com a educação, que parem de ficar fazendo promessas que são infundamentadas, que são infundadas, que não têm fundamento, que não têm nenhuma proposição técnica e teórica objetiva. Porque senão a gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos, vamos ficar implementando componente curricular, como uma das colegas falou aqui na aula passada, sem conhecer de currículo, sem conhecer de diretriz curricular, vamos ficar colocando projetinhos nas escolas que não vão levar a lugar nenhum. E o que a escola precisa é de outra coisa. Não tem como a gente dar um quimioterápico para quem está só com dor de barriga. E não adianta eu ir lá e comprar um remédio para cortar a diarreia e oferecer esse remédio para alguém que está com um problema oncológico grave que não vai fazer efeito nenhum. Né? Cada remédio é para o seu devido diagnóstico. E na educação nós estamos com esse problema sério a nível do Brasil. Eu creio, de acordo com dados aí que eu tenho verificado do Observatório Nacional do PNE, né, da Fundação Itaú Cultural, da Unibanco também, que tem algumas coisas interessantes lá, da Fundação Lehman e de algumas outras dessas instituições, que embora algumas delas sejam totalmente privatistas, né, mas elas têm pelo menos uma ideia de análise de política pública muito interessante, porque elas têm pessoas que ficam só por conta disso. O Todos pela Educação, algumas universidades federais, têm mostrado que nós vamos terminar esse decênio, né, do Plano Nacional de Educação sem alcançar 50% das metas. Então, isso é muito preocupante, porque nós passamos 10 anos maçando barro, ou seja, 10 anos vai dar aí, né, que eu me lembre, e nessa lógica nossa, aqui no nosso caso de Paraíso, 3 mandatos de prefeito, né, não só aqui do nosso caso, mas de todos os outros municípios, que foram os prefeitos que estavam, então, em 2014 até 2016, os prefeitos que estiveram de 2017 até 2020, e agora os prefeitos que estão chegando em 2020 e que também estarão em 2024. Então, nós passamos aí por 3 possibilidades de governo a nível de Brasil e amassamos barro. Né? Essa questão do PNE começou lá com a Dilma, ministro Henrique Paim, depois isso passou pelo Michel Temer, e agora estamos aí na era Bolsonaro. Vai acabar o mandato do Bolsonaro, vai vir um novo mandato para o PNE se encerrar. Então, 4 presidentes da República, basicamente, é lógico que considerando aí o impeachment da Dilma, que senão seriam apenas 3. Mas o que de fato foi feito dessas políticas que estavam no PNE? Aconteceu a valorização dos professores da maneira que estava considerada?
Aconteceu a gestão democrática da maneira que o PNE previa? O número de vagas para cursos de mestrado e de doutorado para professores das escolas públicas chegou-se naquilo que o PNE determinava? As vagas na educação infantil de tempo integral aconteceram nos seus municípios? Os municípios conseguiram implementar ou reformular os planos de cargos de carreira? Então, olha quantas problemáticas aí, que são algumas, né, lembrando aqui, que fazem parte do PNE, tá? E que não foram efetivamente colocadas em prática, que não foram efetivamente implementadas. Tá? Então, o desafio que eu deixo para vocês, para esses próximos dias, é que possamos refletir sobre a importância de conhecer o nosso Plano Municipal de Educação. Plano estadual é importante? Mas nos nossos contextos, né, a maioria, eu acredito que estão presentes aqui, são de redes municipais, ele deixa de ser tão importante quando a gente é de uma rede municipal, porque a nossa ênfase maior vai ser nas questões próprias do município. Mas é importante a gente ter um conhecimento básico do plano estadual. E aí, é claro, sobretudo, do Plano Nacional de Educação, para que a gente possa, então, ser capaz de fazer um debate de qualidade que gere novos planos, um debate que tenha como consequência mudanças institucionais e que, principalmente, influencie na geração e na implementação de novas políticas públicas. Então, precisamos disso, e um dos nossos objetivos com esse curso é isso, resgatar em vocês alguns temas que talvez estejam adormecidos, despertar alguns colegas que não conheciam dessa temática, para a importância que tem essa participação nesses eventos, para que então a gente faça a discussão da maneira certa, no local certo e no momento certo. Vou abrir para que vocês, pessoal, possam fazer as suas considerações sobre o que nós discutimos hoje. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer aí sobre as conferências, sobre temas que possam ser debatidos, discutidos, fiquem à vontade. Se for algum tema das aulas anteriores que vocês queiram retomar, também fiquem à vontade. Microfone e chat estão abertos para vocês. E aí, pessoal, ninguém quer perguntar nada? Ninguém quer falar nadinha? Estão me ouvindo? Estamos sim, Alexandre. Meu computador hoje está uma casca de ovo. Vamos ver se eu... Então, houve algo similar com a BNCC, né? Teve algumas reuniões para a questão de currículo, alguma coisa, que depois ia passar para um conselho estadual até fazer a BNCC, né? Há alguns anos. Então, eu também já vi algo assim no termo de cultura, sabe? Para essas políticas públicas. Então, essa sequência é muito interessante, né? Do municipal vai para o... Na cultura ainda tinha um regional ainda. A Sinara que foi para o regional e depois foi para o estadual e aí para o federal. Essa sequência aí de propostas, né? É isso mesmo, Alexandre. Na ideia da BNCC, aconteceu isso sim, tá? Mas na BNCC foi um pouco diferente dessa lógica das conferências, porque lá foi mais uma consulta pública, tá? E a consulta pública ela é um pouco diferente da lógica da conferência, porque a conferência ela é uma reunião com um grupo maior. A consulta pública ela pode ser feita via internet, pode ser através de reuniões específicas ali, que isso acaba perdendo um pouquinho da efetividade da participação, porque a consulta pública ela tem um caráter de subsidiar o técnico. Aqui na conferência não, porque a conferência ela já tem um caráter mais político, tá? Então, com relação à sequência, é isso aí mesmo que você disse, tá? Na BNCC a gente estava do outro lado do balcão, então, assim, eu mesmo não entendi muito bem na época, né? Depois é que eu fui na época,
Depois é que eu vira saber, porque a gente estava do outro lado do balcão, falou que ia ter alguma coisa e falou-se dessa sequência, né? Agora que ficou mais claro o que foi toda aquela consulta, aquela questão, né? Como é elaboradas as políticas públicas, né? Isso. São elaboradas. Né? Na questão da BNCC, isso foi um pouco mais gritante, porque eu ainda não tenho como já são muito fechadas dessa BNCC, não. Eu acho que alguns pontos dela são positivos, outros são negativos, ainda preciso de aprofundar um pouco mais nos estudos. Mas a BNCC, por ela ser um documento técnico, eu acho que por isso que não foi levada a essa discussão ampla a nível de conferência, e ficou mais ali com os técnicos da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual e assim por diante. A gente ainda precisa de resgatar uma discussão maior sobre BNCC, Alexandre, porque por ser um tema muito técnico, nem todo mundo tinha condições técnicas de participar da discussão e da elaboração. E aí, de uma certa maneira, o que acabou acontecendo a gente contribuiu, mas não sabe se aceitaram, se riram. O que virou isso, né? O que virou isso? Porque depois a gente recebeu um documento pronto e sem oportunidade de questionamento. Então, isso é complicado. Tá? Juliana, por gentileza, Juliana. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu sou joia, e você? Bom, eu infelizmente faltei na última aula e assim eu queria que o senhor só retomasse um pouco e queria comentar que aqui na minha cidade de Franca saiu um edital de conselheiro, né? Só que acho que acabou, não deu tempo de eu me inscrever, mas eu perdi a oportunidade, né? Infelizmente, Juliana, porque se passou a data, infelizmente você perdeu a oportunidade. Mas eu acho que ainda convém, porque esses editais de conselheiros, assim, a gente que está trabalhando muito com isso, a gente sabe. A gente fez uma reestruturação do nosso Conselho Municipal aqui há pouco tempo e teve um determinado segmento que a gente teve que soltar 3 editais. Porque na primeira reunião não apareceu o pessoal, na segunda não apareceu, só na terceira que foi aparecer. Então, convém você fazer um contato com a Secretaria Municipal, informar do seu interesse, dizer que quando sair algum edital que você gostaria de participar, né, e já deixar claro quais são os segmentos que você pode estar participando. Porque, principalmente na educação, ela é um dos poucos lugares que abre a brecha para a gente estar em 2 ou mais segmentos. Por exemplo, você é professora, mas também tem filho na rede municipal, então você pode ser tanto do segmento de trabalhadores quanto do segmento de pais, certo? E às vezes não dá certo de participar por um segmento, mas é possível para o outro, porque normalmente faltam membros, o pessoal entra no conselho, mas depois não cumpre as regras ali de ter que participar das reuniões, acaba faltando um determinado número de reunião, e aí tem que ser excluído, são processos complicados. Né? Tá bom, vou me atentar a isso então, tá bom? Obrigada, professor. E essa pergunta da Juliana, pessoal, eu que agradeço, Juliana. É importante que talvez mais colegas possam estar passando por isso. Na dúvida, né, de querer participar de um conselho, não ter essas maiores informações, o melhor local para a gente ter a certeza disso, Secretaria Municipal de Educação. Porque, embora os conselhos sejam autônomos, mas tem essa ligação com a secretaria, normalmente parte dali as questões de datas e outras mais. Tá bom? A Cássia colocou aqui para a gente que costumava haver esse estudo de documentos técnicos, documentos legais aí, nas reuniões de módulos, mas que é sempre um pouco cansativo, que não era produtivo. Na minha concepção também, Cássia, porque a reunião de módulo é uma reunião complicada, né? O módulo 2, ou HTPC, para quem é do estado de São Paulo, ou hoje já na ideia do módulo 3, como algumas redes trabalham aí, porque normalmente essas reuniões são feitas logo após o horário de trabalho. Então, você já lecionou até 5h30 da tarde. Ficar para uma reunião ali, né? E isso começa a ficar um pouco teórico demais, fica cansativo. Eu acho que todo mundo tem que conhecer esses documentos, todo mundo tem que pelo menos ter um contato inicial, mas nós temos que ter uma certa sabedoria na forma de propor isso, e principalmente de não tornar isso uma obrigatoriedade. Né? As pessoas têm que saber que existe um documento onde que eu encontro ele. Abre-se a possibilidade de formação.
Quem quiser participar, beleza, vai ter aquele conhecimento disponível. Porque a partir do momento que a gente obriga ou joga isso em reunião de HTPC ou de módulo, as pessoas acabam participando ali porque realmente não tem outra saída, mas acaba, se não, absorvendo aquilo que gostaria da maneira mais positiva. Né? Eu acho que a gente tem que criar espaços para essa discussão, sim. Tá bom? Quem mais, pessoal? Alguma outra questão aí sobre a lógica das conferências? Alguma outra temática relacionada? Professor, para a gente ter acesso a o Plano Municipal de Educação, é tudo pelo Google, tem que baixar o documento? Juliana, isso vai depender muito de cada município, tá? Porque o outro problema que a gente encontra a nível da gestão da educação municipal é uma certa falta de transparência com esses documentos. E não é uma transparência proposital, não, porque eu acredito muito nas pessoas, eu acho que todo mundo é bonzinho e às vezes a gente se lasca por isso. Né? Mas eu acho que falta uma criatividade para as secretarias municipais de educação criar um menuzinho lá no site dela e colocar lá Plano Municipal de Educação, Plano de Cargos e Carreira do Magistério, de modo que as pessoas já cheguem e já localizem. Tá? Porque a gente pode até encontrar pelo Google, pode, mas para encontrar pelo Google, isso tem que estar disponível em algum lugar, senão a gente não encontra. Tá? Ele já tem que estar hospedado em algum site. Então, o ideal para essa questão do Plano Municipal de Educação é na Câmara de Vereadores. Por que na Câmara de Vereadores, pessoal? Por se tratar de uma lei municipal, ele foi aprovado pela Câmara. Então, a Câmara tem que ter essa lei lá. Tá? Normalmente, basta um telefonema para a Secretaria da Câmara que ela consegue enviar isso para vocês de uma maneira fácil. Porque eu já vi casos de municípios que nem a Secretaria Municipal de Educação tinha cópia do PME. Né? Eu fui dar consultoria numa determinada cidade, cheguei lá, pedi a cópia do plano, a secretária falou, não, mas eu nunca vi ele por aqui, mas não vai ver mesmo, ele não cumpre horário lá, né? Ele tem que estar disponível. E na secretaria, é lógico que seria o lugar mais comum, mas na falta de tê-lo na secretaria, na Câmara de Vereadores, é certeza, por se tratar de uma lei municipal. E os sites das câmaras costumam ser sites mais organizados nesse sentido aí, tá bom? Mais alguma questão? Tá bom, professor. Oi, Juliana? Ah, tá bom, entendi. Obrigado, viu? De nada, Juliana. Mas Franca, eu tenho certeza que vai achar fácil aí, que Franca está um pouquinho mais organizado do que muita cidade por aqui. Pessoal, então, não tendo aí mais questões, ninguém mais querendo discutir, eu agradeço vocês aí pela presença. Já enviamos o material, a nossa referência teórica, que foi para essa aula de hoje. Tá? Eu vou pedir para vocês abrirem as suas câmeras aí para a gente tirar aquela fotinha nossa, né? Para a gente poder fazer uma divulgaçãozinha, que aquele dia a gente tirou, mas deu pane aqui nos nossos computadores. Eu vou só parar a nossa apresentação aqui. Nosso Alexandre vai tirar daqui para a gente. E aí eu vou enviar para vocês até na sexta-feira, então, esse material que vai ser da atividade avaliativa nossa, tá? Peço para que vocês, por gentileza, respondam essa avaliação, cumpram lá os prazos que o Alexandre vai passar, para que a gente possa encerrar esse primeiro momento. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas aí pela presença. Tenham um bom descanso, um bom restante de semana, e a gente se encontra na semana que vem. E qualquer novidade que a gente já tiver até semana que vem sobre data de CONAI, sobre temáticas e tudo mais, eu passo para vocês aqui, tá bom? Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.